Vou falar um pouquinho também agora sobre essas relações do Congresso Nacional com o Executivo. Zé, eu quero começar contigo, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem dado recados bem interessantes ao governo federal, dizendo que não serve ao interesse de outros e reclamando também do atraso, mais uma vez, do pagamento de emendas parlamentares. A gente sabe que o governo está dependendo bastante do Congresso Nacional agora, com mais uma proposta que está para sair, ser aprovada e que mexe muito com o humor ali dentro, diante do que provocou o anúncio em torno do IOF. Como é que se avalia essa relação? De 0 a 10, como é que está o amor, a parceria, a aceitação entre Congresso Nacional e Executivo? E eu digo, inclusive, daqueles que integram a base do governo, e base bem entre aspas. Zé, me ouviu? Ouvi. Vai lá, Zé, você. Eu acho o seguinte, eu acho uma relação meio complexa, porque isso era muito usado quando o Executivo tinha um poder de liberar ou não as emendas, quando o Executivo mandava. Hoje o Congresso está fortalecido, não só por 50 bilhões das emendas parlamentares, mas a gente sabe hoje que tem as emendas paralelas. Olha só. Tem um orçamento secreto e as emendas paralelas. O que são as emendas paralelas? São liberações de recursos extra-orçamentário por parte do governo por mando parlamentar. Então, além dos 50 bilhões, tem as emendas paralelas. Além disso, tem o poder político, o poder de mando político, que é o poder de pauta, né? O Congresso, por incrível que pareça, não está mal avaliado. Ninguém está cobrando do Congresso isso. E o Congresso está poderoso. Então, não adianta mais essa relação de liberar emendas ou não. O Congresso não precisa mais disso. Daí a grande dificuldade do governo, a dificuldade do governo Lula e do próximo governo, seja ele quem for, haverá dificuldades. E é por isso que os partidos estão tentando dominar o Congresso Nacional. Eu acho um absurdo o que está acontecendo. Até adversários do ex-governador, ex-deputado, ex-ministro Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, admitem que ele tem razão. Mas, olha, ninguém no Congresso quer abrir mãos desse poder de liberar emendas. Ninguém, nem governo, nem oposição. Isso aí eu diria que só o Novo e o PSOL, que são os partidos que mais se juntam em votações polêmicas, né, que estão contra as emendas parlamentares. Fala, Pepe. Não, concordo com o que você colocou aqui. Realmente você vê o fortalecimento do poder legislativo sobre o poder executivo, não é? O Lula não consegue mais ditar a ordem e ditar a política como fazia no primeiro mandato, segundo mandato dele. Agora o poder legislativo está muito mais forte que o poder executivo. O Brasil vive o parlamentarismo indireto, né? Quem dita a regra é o presidente da Câmara, o presidente do Senado Federal. Então, certamente, né, o Lula vai ter uma dificuldade muito grande de aprovar essa medida provisória do IOF. Eu acho, inclusive, que tem grande chance de perder essa medida provisória, o que vai colocar o Brasil numa situação complicada financeiramente. E tem um sentimento muito interessante relacionado a essa derrota do governo em relação à medida provisória, que é o posicionamento de partidos como o PP e União Brasil, que, por meio de suas direções, já estão sinalizando que irão contra essa medida do governo. E a gente lembra que esses partidos têm 4 ministérios ali no primeiro escalão. Você acha que isso já traz um pouco do termômetro de como está essa relação também, ou Gustavo Segra, que essa base está muito frágil? Isso mostra a fraqueza do governo, porque se um partido da base aliada, 2 nesse caso, são contrários às votações, a primeira questão que deveria ser ratificada pelo Poder Executivo é então devolva os ministérios. Se não estou te colocando com dinheiro, com poder e você vota contra mim, não, tem que sair então. Mas se isso for levado à prática, o governo ficaria mais debilitado ainda. Então está numa sinuca sem saída. Ele não consegue resolver essa questão, vai perder o IOF, que já pegou até com o nome, medida de equilíbrio fiscal. Não, é medida de aumento da arrecadação com aumento da carga tributária. Dê o nome que quiser. Mas é muito ruim para o Poder Executivo ter 2 partidos da base aliada que já caracterizaram a sua posição contrária ao governo.
Fala, Gani. Pois é, o governo acaba pagando um preço desde o início do mandato de não ter feito nenhum tipo de ajuste fiscal lá atrás. Pelo contrário, fez uma PEC de transição absurda, né, com valor bilionário, quase 200 bilhões de reais, um arcabouço fiscal muito frágil. E agora fica nessa sinuca de bico. Evidentemente que não vai querer cortar gasto à véspera de uma eleição e evidentemente que colocar mais tributos pega mal para a população e tem muita resistência no Congresso Nacional. E não há daí nenhum toma lá da cá, nenhuma emenda que seja suficiente. Ruim para o governo. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essa decisão de PP e União Brasil, né? O quanto isso traz um retrato ou um raio-x desse relacionamento para o governo federal e como decisões como esta batem também para as equipes do governo federal, para relações institucionais, porque são partidos que têm relações por meio dos seus ministérios, mas que não estão caminhando com o governo de jeito nenhum. Pelo contrário, parecem até fazer oposição. Exatamente, mas é porque não é o partido que está, né? É um grupo do partido que está no governo. E esse grupo está sendo atendido nos ministérios que ocupam e há uma convivência possível ali. Hoje, por exemplo, eu vi uma reunião muito importante, tomei conhecimento de um encontro de mineiros com o Zema aqui para derrubar 3 vetos do presidente Lula, aquela lei de renegociação das dívidas estaduais. E ali eu vi que grupos unidos, né, eles fazem um efeito muito grande no Congresso Nacional. Por que eu estou dizendo isso? O deputado Zé Silva, ele é presidente de uma frente parlamentar e lida com as frentes parlamentares. E ele que fez essa reunião aqui do presidente da Minas inteira, tentando derrubar os vetos da lei de regulamentação das dívidas estaduais. E o Zé Silva me falando sobre o fechamento das frentes parlamentares contra aumento de impostos. E elas são as novas poderosas do Congresso Nacional. Então, assim, está mesmo difícil para o governo aumentar a arrecadação, porque as frentes fecharam. E as frentes têm a maioria do plenário, independente de centrão ou de outra ação no Congresso Nacional. Esses partidos que você citou aí, eles serão adversários de Lula em 2026, isso já está claro. O acordo agora é pela governabilidade. E essa governabilidade não passa pelo partido inteiro. Lá tem gente que é adversário pesado do governo.